Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e vários convidados hoje. Vamos dar continuidade para falar sobre as principais maratonas do mundo e hoje vamos falar sobre Boston. Vamos falar sobre aquela prova que eu falo muito e as pessoas me aborrecem. O Balu, acho que ele concorda comigo. O Rô não, o Rô ele gosta de paquitagem e tal. Ele... É a minha cara. Aquela coisa de... Vamos falar sobre tudo, inscrição, como é que chega, hotel, estadia, passagem, enfim. Tudo que vocês queiram saber, como falamos aqui sobre Tóquio, vai ser um glossário para a gente levar o máximo de informação para vocês. Tanto da parte da logística quanto da parte da prova, a parte do percurso, um pouco de treinamento. Comigo, o Thiago e a Fernanda, a gente vai dar boas-vindas para eles daqui a pouquinho, mas vamos antes chamar Beth Olivo, ela que é diretora da Camel Turismo, está há mais de 30 anos levando corredores do Brasil inteiro para correr mundo afora. Seja bem-vinda, Beth. Tudo bom, pessoal? Obrigada pelo convite. Obrigado. Falaremos sobre Boston hoje. É isso aí, vamos lá, vamos falar com gosto, porque quem gosta de Boston, acho que você deve ver bastante isso, a procura na agência, né, Beth? Quem tem aquela tara por tempo, de participar de um evento onde você tenha que ter classificação e tudo mais, acaba sendo super convidativo, né? É uma competição, digamos assim, né? Porque não basta ter tempo, tem que ter sorte para poder entrar lá no meio que um sorteio deles, né? Quem tem qualificação. Ou adquirir um pacote conosco com a inscrição garantida, né? Mas aí é uma outra história. Essa história do pacote, vamos aproveitar com isso, depois a gente fala o método que é mais conhecido e vem há mais tempo, que é a parte do índice. Essa parte do pacote não é uma coisa que começou há tanto tempo, né, Beth? Óbvio, já faz alguns aninhos aí, mas acho que eles começaram a entender que existe uma procura muito grande. Eu acho que aquela coisa das Six Majors também, de conquistar as medalhas. Como é que tá essa história do pacote? Olha, para vocês terem uma ideia, eu acho que muita gente não sabe disso, mas o primeiro grupo que nós mandamos para Boston sem ter qualificação, foi na comemoração da 100ª Maratona de Boston, que foi em 1996, ou seja, tem bastante tempo, né? E desde então, a organização da Maratona de Boston vem disponibilizando uma quantidade pequena de inscrições para aqueles que não têm qualificação, né? Obviamente, quem não tem qualificação não larga nas primeiras ondas, vai lá para o final, mas tem a oportunidade de participar, né? Com a demanda aí, né, de muita gente correndo pelo mundo e a Boston tendo sendo uma das provas das Majors, né, eles aumentaram essa quantidade de inscrições para os atletas que não têm qualificação, e nós somos o agente no Brasil que disponibilizamos o pacote de viagem, né? Quer dizer, ano após ano, nós temos conseguido aumentar um pouquinho a quantidade de vagas. Não são muitas vagas, né? Porque, obviamente, para não perder o perfil da maratona. E, enfim, o pacote de viagem, né? Falando sobre o pacote, nós chegamos na sexta-feira, porque, para quem não sabe, a Maratona de Boston acontece sempre numa segunda-feira, que é o dia Patriot Day, né? Então, nós chegamos numa sexta, o pessoal vai para a feira, sábado tem uma corridinha de 5 quilômetros, porque Boston é uma cidade linda, muito jovial, tem muitas universidades, a Universidade de Harvard é lá, por exemplo, tem a MIT de Chicago também, enfim. Então, é uma cidade muito jovial e muito bonita, eu acho Boston lindo, e muito, assim, tranquila. Então, a corridinha de 5 quilômetros é um convite para você se familiarizar com a cidade, né? E pegar aquela energia da prova, né? No domingo o pessoal fica relaxando, na segunda-feira para correr, né? Essa prova de 5 quilômetros, ela acaba levando muita gente, principalmente, eu acho que eu pelo menos quando eu estive lá em 2018 e 2019,
eu vi que muita gente que acompanha, né? Porque às vezes, sei lá, a esposa classifica ou o marido classifica e o outro não classifica, e daí acaba fazendo aquela coisa meio, vamos lá, então vamos fazer um treininho junto. Acho que é isso, né, Thiago e Fernanda? Sejam bem-vindos. É isso aí. É para descontrair. Toda a corrida de confraternização que eles fazem na véspera da prova ou 2 dias antes, é uma corrida para você entrar no clima e descontrair, sair daquela tensão, né? Porque todo corredor vai para a prova nas 2 dias antes, 3 dias antes, está tenso, preocupado, tempo, etc. Então, essa é uma corrida para relaxar, entrar no clima, soltar a perna e conhecer também a cidade, né? Isso também colabora, né? É isso. Tem camisetinha, tem medalha, na largada é numa praça bacana, com a chegada também. Então, o pessoal vai para a rua para confraternizar. Eu acho que é bem legal, vale bem a pena, sim. Agora, o que é legal mesmo é a maratona, né? Sim. Com certeza. Deixa eu colocar a Fernanda Braga e Thiago Pontes conosco aqui. Ambos já correram. Vocês também viram um pouquinho com relação a isso, dessa prova de 5K? É uma coisa meio... Quebra o gelo? Pode os dois. A gente aqui não tem limite de tempo. É um pouco, às vezes, até para quebrar um pouquinho o gelo, porque às vezes tem gente que chega, né, muito tensa, meio ansiosa demais pela conquista e gera essa adrenalina mesmo, né? Não, eu acho a prova uma delícia, o 5K. Realmente, o que vocês falaram... Fala só um pouquinho mais próximo, Thiago, por favor. Reflete bem essa relaxamento, você curtir a cidade, entrar um pouco no clima. Só tem que tomar cuidado com aqueles muito competitivos, que eu já vi... Se empolga, né? Muito atleta que o cara vai no 5K, corre pra 3,50, 3,30, calma, né? Agora eu se consagro, né? Agora eu se consagro. E aí dia seguinte quebra. Porque na realidade todo mundo que tá lá, né, o que o Thiago quis dizer, com o tempo, às vezes tem gente, a gente toma um monte de bronca em boxe, que vocês não sabem, mas, poxa, mas eu não corro pra 3 e pouco. Não, o que ele quis dizer é que na realidade as pessoas fazem força, né? Força. Ele colocou o número ali, mas todo mundo que tá em Boston, a grande maioria, a Beth, acho que deve ter até, não sei se tem esse número, sei lá, acho que 95% das pessoas que estão participando são pessoas que classificaram por tempo. Exatamente. E o tempo de Boston exige muito. Então, esse 5% Exatamente. é aquele que vai completar a medalha ali, as Six Majors, é o quem conseguiu pegar por uma agência, enfim. Tem caminhos não tradicionais, que é o tempo, mas a chance de você se empolgar e achar que tá fácil numa prova de 5 km, 2 dias antes de um 5K, né, Balu? E daí joga tudo por água abaixo, né? Água abaixo não, né? Ladeira abaixo, né? A pessoa que se preparou para Boston, no sábado, ela vai estar super bem para correr 5 km. O problema é que segunda ela tem que estar de novo na pista. E para correr 42 só. Pois é. Tranquilo. A gente já vai falar um pouquinho daí, até eu já engatar aqui com o Balu, mas vamos terminar com a Beth pra gente falar. Beth, o voo normalmente chega na sexta, né? Que assim, a maioria das vezes que vocês estão com o pessoal, óbvio que vira e mexe, tem alguém que, já tô lá nos Estados Unidos, eu quero fazer um voo alternativo, enfim, chega um dia antes, um dia depois e tal, mas... exatamente, na verdade, o que é que acontece? Os nossos pacotes de viagem, nós nós sugerimos alguns voos, né? Quer dizer, mas muita gente não quer voar, as companhias aéreas são inúmeras, quer ir por Miami, quer entrar por Nova York, quer a companhia A, companhia B, companhia C, então isso é uma coisa bem livre. Tinha um voo direto só, né, que acho que era TAM, né? Latam, né? Que começou agora, exatamente. Não, aí também o voo tem que fazer conexão, enfim, né? O pessoal chega o nosso pacote é um pacote de 5 noites. A gente sempre sugere que aproveite os eventos que a prova oferece. Eles têm um jantar que não é lá essas coisas, mas dá para você entrar em contato, participar. Eu acho que participar dos eventos, a gente sempre incentiva para prestigiar os eventos que a prova oferece, né? Quer dizer, no dia da prova à noite, eles têm uma confraternização no estádio de beisebol, que é maravilhoso. Então, a entrada para quem é corredor é grátis, o acompanhante também ganha uma entrada. Então, é uma oportunidade de você visitar um estádio de beisebol maravilhoso, onde eles fazem uma cerimônia. Então, tudo isso colabora para o fechamento, né, e a conclusão da sua viagem na Maratona de Boston, né? E, fora isso, conhecer a cidade, porque a cidade tem muita atração, parece que não tem, mas tem, né? Tem passeio de barco, tem a gastronomia que depois da prova, que a gente sugere, né?
para comer aquelas lagostas, a clam chowder, que é uma sopa típica de Boston, fazer o tour a pé. Eles têm um tour a pé onde você visita mas conhece a história das construções de tijolinho de Boston, e essas construções são sempre baseadas numa situação histórica que aconteceu. Quer dizer, então tem muita coisa. Tem Salem, que é uma cidadezinha a 60 quilômetros de Boston, que é uma cidade toda voltada para a lenda da bruxaria. Então é curioso, é interessante, é diferente. Então pode ir de trem, pode ir de carro, pode ir de ônibus. Então tem todos esses eventos que podem participar, as pessoas podem participar estando em Boston, né? Visita a New Balance, como nós fizemos há 2 anos atrás. Nós visitamos a New Balance, que é a fábrica da New Balance, né? O escritório central da New Balance em Boston. Há 2 anos atrás também, nós conseguimos que a Sarah May, que foi venceu a Maratona de Boston por 4 anos. Ela hoje em dia está com mais de 80 anos, então são aquelas senhorinhas, né, que corriam antigamente, mas que estão super ligadas. Elas fazem parte da história da Maratona de Boston. Então ela abriu a casa para o nosso grupo. Então serviu um chá com bolo e convidou várias personalidades, mulheres do esporte, da corrida da Maratona de Boston, para participar daquele encontro super exclusivo conosco. Ou seja, foi assim um presentão, né? Poxa, que bacana, hein? Foi muito legal, foi assim histórico, né? Eles me deram até um livro, que a história das mulheres na Maratona de Boston. E para quem não sabe, né, a Maratona de Boston tem uma pegada com as mulheres, né? A Kathleen Switzer, por exemplo, ela hoje está com mais de 70 anos. Em 1967, ela se inscreveu, né, como masculino, mas correu a Maratona de Boston. Teve um jornalista que tentou impedi-la, né? Ela estava com o treinador dela, que era o namorado dela. Ela conseguiu completar a prova em 4h20. Hoje em dia, ela é comentarista da Maratona de Nova York também, enfim. Então, a Maratona de Boston tem essa pegada com as mulheres, sabe? Sim, Foi dali, a partir da Maratona de Boston, que as mulheres conseguiram ter registro para correr maratona. Então, isso são coisas muito legais, né? Sim, e eu acho que tem uma coisa que o americano faz muito bem feita, né? Que é saber pegar acontecimentos ou personalidades, né? E transformar isso numa coisa que seja mais perene, que seja propagada para o mundo, que isso traga coisas legais, que isso seja positivado. Então, seja o exemplo das mulheres, mas a gente pega essas histórias todas, que nem você falou, poxa, fazer um chá da tarde, independente de vocês da Camel terem participado, já é uma coisa legal essa corredora, né? Porque não dá para falar que é ex-corredora, porque vai correr sempre, mas poder propagar isso e eles mantêm essas lendas vivas. Então a gente fala muito aqui, e principalmente em bastidor, que a gente não gosta de ser tão ranzinza, que a gente evita ser ranzinza. Imagina como é nos bastidores, mas a gente fala muito que, infelizmente, no Brasil a gente não tem isso, né? A gente conversou com o Zequinha Barbosa, a gente conversou com o Marilson, a gente conversa com vários atletas e a gente vê o Sanderley Parrella e um monte de gente da nossa geração com 40 anos de idade, 35, 45, 50 anos de idade, tem pessoas que nem sabiam quem era Sanderley Parrella. Vice-campeão mundial, o cara que era cotado para estar ali entre os 3 na Olimpíada, enfim, por uma infelicidade não teve, e a gente vê que o americano ele não perde essa oportunidade. Isso eles conseguem fazer muito bem feito, né? Você vê, coloca... com certeza deve ter mulheres com 40, 45 anos de idade que possam até comentar uma prova melhor do que ela. Mas na hora que você coloca uma Catherine Switzer para comentar o peso que isso tem... O simbolismo que tem, e as pessoas que vão acompanhar pela TV e ouvem aquela mulher, eles param para ouvir, eles param para respeitar. Então é uma coisa que é muito legal, a gente vê que a coisa se mantém. Eu estava lá em 2019 correndo, e a gente vê o quanto a cidade, por conta lá do atentado que teve, o quanto eles continuam com aquilo forte, né? Assim, de querer lutar, de querer mostrar que eles não vão arredar o pé. Tudo bem, tem gente que vai falar, poxa, mas americano é isso, americano é aquilo, tal. Mas com relação, acho que essas coisas, vocês perceberam isso? Porque vocês foram depois de 2013 também, né, Fernanda e Thiago, né? O respeito é incrível, até pelas vítimas, né? Então, se você pega mais nessa questão até do próprio atentado,
muito próximo da chegada tem uma loja de esportes que foi bem próximo onde aconteceu. E tudo, diversas manifestações e homenagens às vítimas. Então eles também pegam esses lados negativos para transformar em algo positivo, né? 2018 você estava lá, né, Thiago? O que para mim foi um ano maravilhoso. Eu achei aquilo. O Ricardo, para vocês terem uma ideia, tem uma loja de esportes que há uns 2 anos atrás, acho que todo ano, inclusive, eles apresentam, né, itens dessas corredoras que são ícones. enfim, que correram Boston e ganharam 4, 5 vezes, né, e hoje estão com mais de 80 anos. A Sarah May tinha lá o tênis dela, a camiseta dela, enfim, da Kathleen Switzer da mesma forma. Quer dizer, isso aí eles prestigiam, eu acho isso muito legal, até serve como dica aí para quem estiver nos ouvindo, né, futuramente, quem sabe fazer isso aqui no Brasil também, porque não deixa de ser uma atração e eu acho que os corredores, acho legal prestigiar isso e fazer com que os corredores se perpetuem de uma certa maneira, né? Com certeza, vira então, um museu, né? Tem isso. Como? Vira uma loja com artigos de museu, né? Que vão fazer com que esses nomes se perdurem e sejam sempre lembrados. Exatamente, são curiosidades muito legais. Isso aí dá uma importância para quem está lá correndo, sabe? Dá uma importância para quem já correu. Além do mais, a gente sabe que a Maratona de Boston, ela tem uma importância, porque primeiro, para você correr como qualificado, você tem que se qualificar e tem que ter a sorte de ser sorteado, né? Além do mais, porque as vagas são limitadas. Mas só de você estar ali participando, né? Mesmo para quem vai e não é qualificado, não tira um mérito, porque não é uma prova fácil, né? Todo mundo sabe que no quilômetro 30 começa uma subida pesada, quer dizer, então isso tudo contribui para que a prova tenha toda essa aura especial, né? E a gente, quando está em Boston com o nosso grupo, a gente procura passar essas informações para os corredores que estão lá, para que eles entendam qual é a importância de estarem lá naquele momento participando da prova, sabe? Então a gente sempre traz alguma surpresa no nosso grupo, né? Quer dizer, a Sarah May acabou ficando nossa conhecida e, enfim, quando ela sempre fala, olha, as portas estão abertas quando vocês quiserem, quer dizer, mas isso tudo só depende de uma certa logística e do interesse dos corredores também, né? Mas, enfim, são coisas bem legais que a gente proporciona. Exato. Agora, só para a gente finalizar com você, Beth, você lembra o valor certinho da inscrição ou não? Eu não lembro. Vocês lembram? Alguém lembra aqui ou não? É uns $500, né? Não. Se eu não me engano, são $250, se não me engano. 500 em Nova York, né? Que é mais são caro. $250. É isso, Beth? 250, mais ou menos? Quanto? 250? Isso é a inscrição para qualificado. Os não qualificados, a inscrição é bem maior. Está em torno de quase $700. São $690, né? O 2019 foram mais de 30 milhões arrecadado para doação, né? É um número razoável aí e, de fato, uma maneira muito, muito legal de se fazer e de se levar para quem precisa, para todas essas instituições, que não é só... As pessoas, muitas vezes, elas ficam na cabeça que são instituições de pessoas pobres, e não necessariamente são pessoas pobres, é tratamento de doenças, né? Tem a parte de leucemia, enfim, tem de Parkinson, tem um monte de instituições, diferentes instituições que são beneficiadas, e esse dinheiro, de fato, vai para lá e acaba, pelo menos a gente acredita, né, que acaba sendo feito bom uso. Beth, queria agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo. A gente vai terminar de fazer as nossas majors e mais algumas grandes provas aí que a Camel leva. Então, até aproveita, quem quiser falar com a Camel, qual o melhor caminho? O melhor caminho é porque nós estamos todos trabalhando home office, mas se vocês mandarem um e-mail para contato@camelturismo.com.br, nós direcionamos o atendimento para uma das consultoras e ela entra em contato depois via WhatsApp, via e-mail, como a pessoa preferir, não é? Então tá ótimo. E daí a gente acaba também depois marcando lá no post certinho o perfil da Camel, né, quando a gente fizer, para que daí a gente consegue, de fato... Com K. Camel com K, exatamente. Camel Turismo, então a gente
vai acabar conseguindo fazer com que quem quiser ter informações procure a Beth, enfim, ligue lá na Camel e de fato possa procurar e ter as informações para fazer Boston. Tiagão e Fernanda, vamos com a Fernanda, que a Fernanda ela tá tímida, a gente gosta aqui já de colocar na fogueira. Como é que foi, você tinha esse desejo que eu mencionei aqui no começo do programa, insano para ter a conquista de Boston e participar da Maratona de Boston ou não? Sim, eu treinava em Belo Horizonte com o Heleno e na HF, né, e se falava muito, não, porque Boston, você tem que ir para Boston, e só quem ia para Boston eram os caras muito bons, né, então você falou, poxa, se eu quiser sentar na mesa com eles, eu quero ir também. E quando eu fui, depois que eu fui a primeira vez, eu brinco que se eu pudesse, eu iria todos os anos correr em Boston, porque eu fiquei apaixonada pela prova, pelo clima da prova. É uma prova extraordinária, incrível. A prova em si é muito legal, né? Sim. Eu falo aqui, assim, não me levem a mal, mas eu não sou do tipo que nunca tive essa vontade de participar. O Rô também já participou, mas eu nunca tive, assim, eu quero participar, eu quero fazer Boston. Mas de fato a prova tem uma energia muito bacana de tudo. Eu acho que mesmo a logística que existe, né, de você ter que acordar cedo, pegar o ônibus, né, ali na praça, e daí vai até a largada que fica, né, para quem não sabe, a gente não falou com a Beth aqui, fica a 42 quilômetros de Boston a largada, e você termina dentro, né, no coração da cidade de Boston. Mas isso não tira aquela coisa legal, porque, cara, na hora que larga, da largada até o final, é uma energia muito bacana, né? Sim. O que eu acho que, até pegando um pouco o gancho para você ir para a largada, tanto que o primeiro ano que eu fiz Boston, foi muito marcante a hora que você vai para a praça, que é uma praça próximo da chegada, que é a Boston Common, e eles organizam de uma maneira que é por filas, por ondas, né? Então, baseado no seu número, você acaba pegando o ônibus. E você vê aquelas filas intermináveis de ônibus, os ônibus escolares, e as pessoas vão entrando nos ônibus e, de repente, eles saem de uma vez só, saem 50 ônibus. Então, é uma imagem muito legal, porque você vai na estrada olhando aquela fileira enorme de ônibus escolares, e parece que você se sente um verdadeiro astro, né? Porque é uma carreata, né? É praticamente uma carreata para te levar para a prova. Então isso é algo bem marcante mesmo. Você foi em 2018, você já tinha ido outro ano também, Eu né, fui em 2014, 2015 e 2018. Peguei 2 anos de chuva e 1 ano de calor. Fechou com chuva, né? 2018, chuva, frio, hipotermia e tudo mais, né? Foi o ano, acho que como aquele ano, que juntou tudo, né? Vento, frio, muita chuva, e então eu fechei em 2018, mas não fechei, né? Ainda vamos voltar lá um dia. E você fez que ano, Fernanda? Eu fiz 2016, que eles reclamavam lá que estava quente, né, os americanos, mas para mim estava maravilhoso, assim, estava tranquilo, e fiz 2018 também, que foi horrível também. Você terminou 2018? Eu terminei, mas aí terminei assim, cambaleando para tenta médica, porque as pessoas vinham perguntar para mim, falar comigo, perguntavam, mas você fala inglês? Eu falei, olha, no momento eu não consigo falar nada, assim, eu não conseguia falar nada, assim, porque eu cheguei num ponto da prova que eu falei, eu tenho que chegar, eu tenho que pegar essa medalha, porque senão eu vou sair daqui insatisfeita. Mas foi um ano muito difícil, como ele falou, muita chuva, a chuva machucava, a chuva muito forte. Tava ventando muito, vento contra, né, dos seus 16, 18 quilômetros finais, era de frente mesmo. A gente fazia os pelotinhos, né, e a gente, quando vinha a chuva, meio que todo mundo se encolhia ali e tentava ir junto. Foi um ano... E pra quem acha, né, assim, tem gente que fala, o vento atrapalha, tal. Não, era um vento, eu fui porque, enfim, minha esposa ia fazer, não fez porque teve um problema de saúde, enfim. E no dia a gente falou, poxa, vamos ver a chegada, né? E daí eu acordei cedo, tal, todo mundo foi pra largada, eu desencanei. E daí a gente foi num mercado do lado do hotel, e quando a gente tava voltando do mercado, o vento literalmente arrastava o meu filho, que ele tinha na época 7 anos, pro meio da rua. Eu tinha que segurar ele, era uma coisa assim, sei lá... Eu não sei números, mas era muito forte, assim, e de fato eu tô acostumado com o vento por causa do ciclismo, então
mas era um vento muito forte, tanto que daí a gente via todo mundo chegando, eram blocos, né? Eram 2, 3 que estavam na frente ali, e às vezes iam revezando, pelo que eu conversei com alguns amigos meus depois, mas era 10, 12, um atrás do outro, e de fato foi que levou até o japonês muito louco lá a ganhar, porque na realidade nenhum queniano, etíope, ninguém ia conseguir aguentar aquele frio, né? Né, Balu, com a porcentagem de gordura que desses caras têm. Para correr para 2h20 num frio que tava, no dia anterior caiu floco de neve. Um frio que não tem lá, né? Não tem local de treino deles. Não tem. Na verdade, a gente estava indo para a largada, no ônibus, na estrada caiu floco de neve também. Tanto que a gente chegou no local de concentração no lugar de concentração, assim, você não tinha onde ficar, porque era tudo molhado, as tendas totalmente inundadas, neve em volta. Sim. Porque o local que a gente fica é bem legal, né? Assim, dá uma pra escola, sentar. né? É legal. Eu dei uma sorte que o meu ônibus se perdeu e a gente ficou muito tempo rodando para conseguir chegar na escola. Tanto que eu corri quase 2 quilômetros para chegar na largada. E eu cheguei super desesperada. E aí encontrei um amigo, ele falou, você não tá entendendo, você deu sorte, porque não dá para ficar aqui, não dá para... Tá muito úmido, tá muito complicado. Pra você ter uma noção, tinha um cara da Polônia do meu lado, todo agasalhado. Eu olhei pra aquele cara. Só faltou um canadense de cachecol, né? E você de regata, porque eu não sabia nem que roupa colocar para fazer aquilo, né? E quando eu vi o polonês todo, eu falei, gente, nossa, vai ser... muito louco isso aqui, sabe? Vocês ficaram, o hotel que vocês pegaram era próximo à chegada ou vocês pegaram perto da largada? Porque teve amigo meu em 2019 que preferiu ficar mais perto da largada. São duas coisas que, pelo menos na minha opinião, eu acho que não dá para você fugir. Primeiro, o hotel, eu acho que na chegada é mais legal porque os dias anteriores você vive o momento, a cidade respira a maratona. Então você pode, você está caminhando ali na Boston, que a rua fecha na véspera, 2 dias antes ela já fecha, as pessoas andando, que é onde é a Expo, né? Você sai da Expo, já cai na avenida, tem as lojas. Você pega mais ou menos um raio de uns 2 quilômetros, que é tudo em função da maratona. Então, as lojas, as pessoas, então você fica circulando por aquilo. A partir do momento que eu acho que você pegar um hotel na largada, você perde muito essa clima, energia, né? Esse clima da prova. E uma outra coisa que eu também, na minha opinião, sempre preferi fazer, e alguns amigos já fizeram o contrário, mas eu acho que você tem que ir para a largada com o ônibus da organização. Porque já teve amigos que aí de repente tem um trecho da estrada que está fechado, que só passa o ônibus, aí você precisa dar uma volta. Então eu acho que é um pouco entrar no clima da prova. Eu acho que a prova é isso, é o clima, é a energia que você está ali no dia que antecede, você ir para a largada junto com os outros ônibus. Eu acho que isso é o que move um pouco. Eu gosto de também terminar e já estar mais próximo, com né? certeza, aquela coisa. Sim, com certeza. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu fiz Chicago, eu não fiquei longe, mas assim, sei lá, dava uns 4 quilômetros da largada, porque era... É como se fosse, para quem não conhece Chicago, é como se fosse Nova York. Você tem uma avenida principal, que é a Michigan, só que ela é extremamente longa, assim. E daí eu falei, vou ficar na Michigan, perto da largada, e eu fiquei quase 4 quilômetros da largada. E daí acabou a prova, você não consegue táxi, na época ainda, isso foi só em 2000, então faz pouco tempo, mas não existia Uber, não existia nada, era táxi. E ônibus também esquece, porque nada descia as avenidas ali. E isso acontece com Boston também, você fica muito mais limitado a circular. Berlim é a mesma coisa, essas provas grandes, porque a dinâmica da cidade muda. Se São Paulo já muda, né, e a gente está falando de 3 mil pessoas correndo a maratona, você imagina uma prova onde tem Boston, que são 30 mil participantes, ou Berlim 40 mil, 45 mil, então acaba mudando. Essa coisa de você terminar, você tá perto do hotel, eu sei que custa mais caro, Boston inclusive, né, é a semana mais cara do ano, é mais caro que qualquer fase, qualquer coisa, Boston é o mais caro essa semana da prova, mas eu vejo que vale a pena você dar uma economizada num jantar aqui ou outro e pagar a diferença lá no hotel pra você, né? Concordo. O Rodrigo, ele dá risada porque o Rodrigo, ele quase ficou em Nova York, porque ele arrumou um hostel lá em Nova York que ele pagava $12. Né? Na verdade, isso que o Thiago falou para variar, né, aquelas aventuras que eu acabo me enfiando. 2011 que eu fiz lá, eu fui, na época eu trabalhava na Salcone e eu acabei escolhendo hotel, era a primeira vez.
Eu não fiquei nem perto da chegada, nem perto da largada. Até hoje eu não sei onde eu fiquei. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no hotel, Balu, pra você ter uma ideia, eu tava no hotel, a Expo era lá no aeroporto de Guarulhos. Eu falei, cara, não tô acreditando. Aí o primeiro dia eu cheguei numa quinta, eu tinha que ficar com o pessoal da sala. $150 de táxi pra chegar até a Expo, né? O barato saiu caro. Eu fiquei naqueles Red Roof de estrada. Tudo bem, fui, na quinta-feira fiquei lá com o pessoal da sala. O cara nem sabia, não tinha ninguém da maratona onde ele tava. O cara falou assim, meu, de onde você é? Do Brasil? Brasil, mas... mas o que você vai fazer aqui? Maratona? Que maratona? Eu lembro que na sexta-feira eu falei, bom, aí eu vou retirar meu kit. Retirei, eu falei, eu não vou voltar lá no sábado, esquece. Do lado do hotel, a 1 quilômetro do hotel, qual que era a minha distração? Tinha Hooters. Tinha um outlet da Under Armour e acho que Adidas, e eu ia todo dia pro outlet, ficava andando dentro do outlet, os vendedores não entendiam nada, porque eu não comprava nada, né? Eu ficava indo e vindo. Pra comer, Red Roof não tem nada. Putz, tinha um McDonald's do lado. Nossa. Então foi o jogo errado o tempo inteiro. É o jeito Rodrigo de ser. Gente, olha, mais do que um glossário da prova, de como fazer é como não fazer também, tá? O Rodrigo tá ensinando. Ele tá falando como não fazer. Exato. Não, mas brincadeiras à parte, mas o barato sai caro nessas provas, porque se você tiver que ir você tava longe, mas mesmo que você esteja, sei lá, 5, 10 quilômetros, que não é tão longe, teoricamente, da Expo, cara, você vai gastar uns $20, $30 para ir, 20, 30 para voltar. Você não vive esse clima que o Thiago falou. E eu acho também que você tem opções. Um exemplo, você conhece o Jax, o nosso amigo, ele já tem um hotel... o quarto, ele reserva o quarto, ele já sabe o número do quarto. E é super em conta e fica 1 quilômetro da chegada. Então, tem opções. Se você procurar também, tem opções e é óbvio que você precisa trabalhar com antecedência. Isso é um ponto importante, que assim que abrem as opções de hotel, você já precisa entrar porque vai rápido. Cada vez mais, né? Exato. Normalmente em setembro eles já soltam a lista de quem já está inscrito para o ano seguinte, né? Então a gente está falando de aproximadamente uns 8 meses antes, 6 meses antes da maratona acontecer, e os hotéis já estão com a janela aberta, então já dá para conseguir, sugiro para quem for fazer o ano que vem, se quiser já aproveita, já começa a ver, e inclusive pega porque já deve estar barato, porque quase ninguém deve estar fazendo... fechando nada para fazer. Que vocês acharam? É uma prova, o percurso, né? Tem um sobe e desce razoável. Tem a tal da Heartbreak Hill que todo mundo fala. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Vamos começar com a Fernanda, que ela tá mais quieta. Eu gosto de pessoas que falam. Então você não gosta de mim. Não, você vai precisar falar bastante, você vai ver só. Como é que foi para a primeira vez que você foi, assim, o que você fez de diferente, como é que você viu essa coisa, poxa, uma prova com sobe e desce, um percurso um pouco mais técnico? Eu coloquei algumas subidas nos treinos mais longos, eu sempre fazia alguma coisa, mas nada muito extraordinário, né? Porque na época o meu treinador, Heleno, falou, também não é nada absurdo, assim, que você vai ter que fazer. E eu fui no começo da prova, eu fui bem retranqueira, assim, eu fui com muito medo. E... Esquema Filipão. Não, porque assim, a gente nem falou disso, mas quando você larga em Boston, eu acho que é uma das poucas largadas que você só larga com gente que corre mais ou menos a mesma coisa que você. Então, às vezes é comum você largar com uma pessoa e correr 20 quilômetros. Para mulher, principalmente, é muito difícil, assim. Eu lembro que eu fui num pelote feminino e as mulheres, assim... praticamente todas inscritas, hoje eu vou ter meu recorde pessoal, aquela coisa bem guerreiro, sabe? E eu fui bem com medo, que eu falei, meu Deus, né? Eu olhava para elas, eu falava, não sou dessa caixa. Eu fui muito tranquila, e aí quando chegou na metade da prova, eu comecei a acreditar. Eu entrei no lema do eu acredito, e tanto que, por exemplo, o final da prova, né, a metade pro final, que o pessoal fala que é mais difícil, eu fiz praticamente no mesmo tempo que eu fiz a primeira metade e a segunda foram praticamente iguais. Eu subi Heartbreak Hill, assim, que nem criança, correndo, sabe? Assim, feliz, porque você estava bem, não tinha queimado o começo da prova, mas eu fui muito tranquila e muito retranqueira no começo da prova. Com um pouco de medo do que todo mundo falava, né? Mas é que a primeira meia, de fato, lá, acaba sendo mais rápida, porque os primeiros 10 quilômetros é um sobe e desce, mas é muito mais desce do que sim. Sobe. Então, todo mundo... sai ali, de fato, e tem essa coisa da largada, de você largar com pessoas que correm no seu ritmo, né? Então, assim, se você corre para 3:30 e você classificou, porque
você tem, sei lá, 55 anos de idade, você vai largar com as pessoas que correm nesse ritmo. Então você já sai correndo num ritmo muito próximo ao que você tem a capacidade de fazer. E daí também tem aqueles que se empolgam, que acham que aquele vai ser o dia, e daí resolve passar os primeiros 10 num ritmo muito mais forte do que deveria, e daí sente mais a segunda, porque a segunda, ela tem uma Heartbreak Hill, que é uma subida, óbvio, não é simples, mas ela é uma subida, desculpa para quem não é de São Paulo, eu não tenho tantos exemplos assim, mas é uma subida que a gente faz aqui da Química, tranquilo, né, assim, lá da USP, você vai ter, sei lá, 1 quilômetro mais ou menos de subida, não lembro certinho a distância, mas ela não é nada insano de inclinação, é que você já tá no 30º quilômetro, e daí de fato você já chega mastigado, e se você queimou a largada lá atrás, você perdeu tudo que você tinha para você poder aplicar força lá, né? E eu te falo que eu subi Heartbreak em 2 situações totalmente diferentes. Em 2016 eu subi assim, linda, maravilhosa, achando que era o dia que eu ia ser um deus dourado. E em 2018 eu subi chorando, falando, meu Deus, não acaba isso, que subida horrorosa. E daí a gente consegue, é legal fazer esse paralelo, porque a gente consegue entender de fato como a condição que a gente está naquele momento é o que define o obstáculo que a gente está vivendo, e não necessariamente que a subida era uma coisa de outro mundo, assim. E eu já vou te falar, a gente vai mandar um recado pro Heleno depois, agradecendo, falando que é tranquila a prova. Não, mas olha, para você ter uma ideia, meu melhor tempo é em Boston. E quando eu voltei em 2018, eu até hoje eu acredito também que eu poderia ter batido. Eu falo para todo mundo que eu acho que é uma lá. prova, uma das provas mais rápidas que eu já fiz na minha vida. Ela é uma prova técnica, mas assim, para quem tá lá, conseguiu por índice, você corre bem, e você se conhece bem, é uma prova que dá para fazer muito bem, não é, Thiago? Eu acho, a minha opinião de Boston é, primeiro, você precisa respeitar muito a prova. Então, respeitar é justamente isso. A primeira metade é fácil. Calma lá, é um sobe e desce o tempo inteiro. Tanto que a gente até tem um amigo nosso que ele foi fazer Boston a primeira vez com a gente em 2016 e a gente falava para ele, não, fica tranquilo, a primeira meia só desce. Deu 500 metros, já tinha assim que você larga, não sei se vocês repararam, na hora que você larga, você já olha lá na frente aquele mar de gente. Ele falou, pô, vocês não falaram que você só subia, só descia? Então, não é essa história que ela só desce, ela é um sobe e desce, você tem que atacar as subidas, então acho que é importante você respeitar a prova, atacar nas subidas no momento oportuno. E uma coisa que eu enfim, pelo menos é uma experiência que do meu lado, eu acho que as pessoas treinam muita subida e não se preocupam tanto em treinar muito a descida. Porque Boston, quando você vai chegando no final da prova, você fica o seu quadríceps arrebentado. E é muito por conta das descidas que você tem. Então, porque você respeita no momento da subida, você está atacando, mas na hora que você desce, você solta teu corpo. E se você não está você treinou muito essa questão de descida, tanto que depois da Heartbreak Hill, no quilômetro 35, praticamente só desce. Você olha e fala assim, agora acabou. Só que parece que é a parte mais difícil da prova, porque você realmente já está totalmente fatigado, você já está com o quadríceps bem castigado. Porque você aplica muita força para subir, mas você aplica a força. Na hora que você está descendo, né, Balu, isso a solicitação muscular que você tem, ela é infinitamente maior, porque você quer manter aquele ritmo. A porrada no chão te gera um desgaste, porque ele tem a contração muscular, como você tem na descida, só que você tem toda aquela coisa do espasmo, você tem uma propriocepção muito grande ali, né, Balu, que desgasta, tanto que a gente vê próprio profissional, né, assim, a gente teve o Mutai que fez 2:3:02 lá, a gente não sabe como é que ele tava, né, porque depois teve os episódios dele lá com problemas do doping, mas você vê que nenhum tempo é abaixo de 2:5, 2:6, mesmo indo grandes nomes, né, corredores que tem 2:3, 2:4, chegam lá fazem 2:8, 2:9. É uma prova muito técnica, né? Ali realmente não, porque essa variação de ritmo, eu gosto de variação de ritmo. Tem pessoas que não conseguem se adaptar bem à variação de ritmo. Então acho que isso é um pouco de cada um. Mas tem que ser bem técnico. Thiago, do ponto de vista técnico mesmo, você acha que ali de percurso é mais técnico que Nova York, independente da subida? Olha, Rodrigo, tanto que quando eu fui fazer Nova York a primeira vez, estava tendo uma palestra do Ryan Hall, e aí eu até perguntei para ele, o que você acha mais difícil, é Boston ou é Nova York? E Boston, você fica o tempo inteiro com aquela Heartbreak Hill, vai chegar a Heartbreak Hill no 35, então isso, para quem não é um corredor
com uma cabeça tão forte, ele fica sempre com aquilo, no 35 vai ter pegar. alguma coisa muito pesada vai vir. Então, na minha opinião, eu acho que Boston é mais difícil. Porque Nova York, eu acho que Boston você tem uma variação de ritmo e de aplicação de força maior. Então, assim, Nova York você pega, daí você fala, poxa, eu vou descer a Quinta Avenida, né? Daí você desce, são 3 quilômetros descendo. Boston, você não tem essa coisa tão longa. Então você pega do 0 ao 10, você pega, sei lá, sem exagero, acho que umas 15 subidas. Do 0 até o 10º quilômetro. Porque você sai alto, você chega no 10º quilômetro mais baixo, mas você vai o tempo inteiro, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E é isso que o Thiago falou, você tem que descer bem, mas sem se matar porque é o começo da prova, sem fazer tanta força. E você também não pode deixar de atacar a subida, porque se você somar isso tudo, você vai perder 1 quilômetro em 10 só de subida, de distância. E daí você fala, poxa, se eu correr aqui pra essa soma toda der 1 minuto acima, o tempo que você queria fazer ali equilibrado não dá. E como eu e o Balu, a gente sempre fala de provas, o Thiago também tem muito isso, a prova mais linear, né, não buscar tanto fazer, você tem que, não dá pra você não atacar a subida, não dá pra você não querer colocar um ritmo bom na subida. E Boston te aplica isso o tempo inteiro. Nova York você tem, poxa, tem a ponte, tem o vento e tal, mas daí são condições que eu acho que te geram climáticas e não necessariamente do percurso. É uma prova dura Nova York, principalmente porque você chega no Central Park, né, tem uma subida lá no final. É que na verdade eu acho que a quebra de velocidade em Nova York é muito em fator de curva, cotovelo, entra e sai em rua. Eu acho que assim, eu nunca corri em Nova York, mas eu já fiz o percurso inteiro, né, já fui assistir, já fiz o percurso. Então, o que eu vejo muito mais é assim, você tem, mas assim, poxa, a ponte, beleza, a ponte você tem 4 km, 3 km, sei lá quanto de distância tem a maldita ponte. Então, você consegue encaixar, você fala, tá bom, tá difícil, tá ventando, tá, mas você fica 3 km ali, pá, você entra em equilíbrio. Isso, até falando de parte fisiológica, o Balu tá aqui, é mais fácil. O problema é quando você, dentro de 3 km, você tem que variar 3, 4 vezes de ritmo, de aplicação de força que você tem. E daí isso gera... Eu acho que em Boston você tá subindo ou você tá descendo. A grande maioria até os 35 é isso. Daí depois você já nem sabe mais o que tá acontecendo. Não, mas é como toda maratona, né? Porque depois dos 35 você tá indo, cara, você tá lutando com o extremo desconforto, você tá lutando com o cansaço mesmo mental de você falar não quero mais, e daí falar não, eu quero, eu lutei por isso, eu treinei para isso. Então acho que acaba pegando um pouquinho. Eu falei brincando do Heleno, mas eu também fiz muito pouco treino de subidas extenuantes. Porque de fato, assim, eu acho que você tem que estar acostumado a subir, mas não é aquela coisa que você fala, poxa, vai fazer o Pico do Jaraguá, vai fazer a Vista Chinesa no Rio de Janeiro, sabe? Não, eu vejo que assim, põe subida no seu treino, acostuma a essa sensação do que de fato você ficar fazendo 10 vezes. Eu acho isso, desculpa, eu acho que isso é perfeito porque subida tem que fazer parte do teu treino, independente se você vai fazer Porto Alegre, que é uma prova plana, ou você vai fazer Boston, porque isso vai te dar uma base. É isso aí, te dá força. Você também não precisa, porque você vai fazer Boston, você vai fazer, para quem conhece aqui em São Paulo, biologia, não precisa ficar fazendo biologia, você pode fazer química, você pode fazer outros tipos de subida. Até porque você pode ficar muito bom na subida, mas daí você não tem a velocidade, né? E como diz o Balu, né, ganha quem chega antes, né? Só faz o melhor tempo se você chegar antes, não se você estiver mais forte. Então, de fato, você não pode deixar de lado a outra parte. Fala, Fê. Eu acho que a questão também de Boston é que as pessoas, eu até correr Boston, eu só tinha corrido maratonas planas, né? Aquela coisa, não, vamos pro plano, fazer prova plana, conseguir tempo e tal. E você, no plano, você consegue dizer assim, eu vou fazer X, eu olho pro relógio, cada quilômetro tem que ir fazendo a conta, você vai batendo a continha. Em Boston, se você fizer isso, acabou a sua prova ali com 10 quilômetros, você não vai dar certo. Você tem que ter muito controle de ritmo, assim, de sensação. Putz, eu tô bem, é isso, é para isso que eu treinei, e aí a prova, ela te recompensa nesse ponto, sabe? Se você ficar olhando toda hora pro relógio lá, que acaba que a gente é um pouco viciado nisso, né, do relógio, você vai dançar na prova, assim, é uma prova pra gente que é um pouquinho mais experiente, assim, e que conhece um pouco melhor o corpo. Né? Ou até que vai olhar, mas ele vai saber interpretar o que ele tá vendo.
Ele não vai seguir a ferro e fogo, né? Ele, por exemplo, esse amigo nosso, o que o Thiago falou, o Jax, ele é um cara que ele sabe o quilômetro a quilômetro que ele tem que fazer, ele sabe quantos segundos ele pode perder. Parece, não, de fato parece não, é loucura, né? Jacó, um abraço. A gente sabe. Mas é isso, ele fala assim, ó, eu sei que eu tenho que passar para correr abaixo de 3, ele sabe que no quilômetro, sei lá, o terceiro quilômetro, ele tem que passar para 4,11, ele não pode passar abaixo nem acima. E no seguinte é 4,13. Não é isso, Thiago? O Jax é um robô, né? Na verdade, o Jax, eu brinco com ele, mas ele é um robô. Ele é um robô, exato. Mas assim, tirando ele, eu particularmente não conheço ninguém que consegue ter essa programação. Então você tem que fazer o quê? Desenvolver a sua capacidade de leitura sua e de ritmo e do local que você está correndo. Então, poxa, esse quilômetro aqui teve um pouco mais de descida. Esse daqui foi mais plano. Esse daqui tinha uma galera comigo, marcou o ritmo, eu fui na dos caras e errei. Ou, não, me hidratei, piorei 2 segundinhos. Você tem que ter... Quando a gente tá falando Boston, desculpa pra quem já me criticou algumas vezes, que fala, poxa, vocês falam que o corredor é rápido e tal, mas assim, Boston é uma prova para quem corre rápido. 90 e sei lá quantos % é quem pega tempo, e quem pega índice tem que ter essa leitura, né? Então, de fato, se você não faz isso, você vai pagar muito caro, assim, e sem prazer, porque, tirando 2018 que tava um tempo horrível, mas assim, poxa, você chegar no 35 e você já tá rezando 1 quilômetro inteiro para acabar uma subida, você fala, cara, ferrou, eu tenho 7 quilômetros agora, que vai virar... Meu dia vai ser muito longo, né? Assim, brincadeiras à parte, vira o que aconteceu na primeira maratona do Rodrigo, mas era a primeira dele. Não, mas é verdade. Pô, não é prazeroso. Você fala, beleza, eu completei, eu fui até o fim e tal, mas não é e não é o tempo, não é se foi 3:08, se foi 3:20. É a sensação que você tem, que você arrasta, que acho que foi o que te tirou de 2018 também, né, Thiago? Tava zero prazer, né? Na verdade, todas as minhas maratonas, se você me falar que eu mais... pensa em uma, que é a que mais me orgulha, é de Boston 2018. Eu acho que um pouco pelas todas as adversidades, eu gosto de adversidades, eu sempre falo assim, você quer chuva, os meus amigos sabem que eu adoro correr na chuva, então, para mim foi prazeroso, apesar daquele frio, mas aquilo, eu acho que, pelo menos é uma característica que eu tenho, que eu gosto de pegar aquilo, falo assim, eu gosto de correr na chuva, e ali eu tinha 2 saídas, ou eu tinha que correr rápido para me aquecer, chegar logo no hotel, ou ia ficar sofrendo no frio, né? Então, eu acho que 2018 é algo que quem viveu lá vai ficar para sempre na cabeça das pessoas, porque eu acho que foi um momento único, realmente você passar por aquela experiência de tanto da largada, no momento que a gente já saiu do hotel, você já pisou na rua, já molhou o tênis, então foi uma experiência diferente. Se fosse tudo bonitinho, tudo maravilhoso, eu acho que e foi o tempo inteiro assim? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E no dia seguinte não tinha uma nuvem no céu. Tava lindo o dia. Eu fiquei muito bravo. Mas acho que foi um marco, não só para quem esteve lá, porque todo mundo que esteve lá propagou isso, né? Então, 2019, por exemplo, a organização, 15 dias antes, mandou e-mail para todo mundo que ia fazer, dizendo que existia uma chance de estar pior do que 2018. Óbvio que a gente sabe que tem aquela coisa americana de falar, agora a gente não pode errar. Eles mudaram um pouco a parte da concentração lá na escola, então assim, não entrava água, então as barracas todas sequinhas, porque a gente foi, eles liberaram os ônibus fracionado, choveu muito, a gente teve que parar o ônibus no caminho, porque a organização pediu, porque estava muito perigoso. A gente ficou uns 20 minutos parado. Quando chegou lá, foi melhorando um pouco e largou sem chuva nenhuma. Mas eles falavam que ia ser pior. E daí você via que todo mundo, e eu era um dos mais, que estavam com kit sobrevivência assim, insano. Não, mas eu gastei uns $200 na semana da prova. Eu comprei bota impermeável que vinha até a canela, porque eu falei, eu vou largar com o pé seco, eu não vou largar com... Não, mas você já tá gastando pra ir até lá. Né? Assim, cara, eu comprei, literalmente, eu colocava com o tênis dentro da bota, fechava até o joelho, luva que esquentava a mão com pilha. Então, eu falei, cara, não vou. Não, porque eu falei assim, você vai ter perrengue? O que é $200 perto do que você já gastou? Pra treinar, pra passagem, pra estadia, pra alimentação. Você fala, poxa, não vale a pena, cara, você chegar lá e correr o risco de largar uma prova com o pé molhado, né, encharcado. Frio. Sendo que você tinha essa informação, porque o outro ano anterior, tinham pessoas que estavam indo em Target, Marshall das vidas, não tinha mais gorro e luva para comprar. Verdade.
As pessoas estavam desesperadas, assim. Assustador, corredores. Mas no ano seguinte, todo mundo... Eu fui pra largada, os caras olhavam pra mim e falavam, não é possível. Aquela sacola transparente que eles dão, né, pra deixar no guarda-volume e tudo. Eu falei, eu vou levar comigo. E daí eu tinha cobertor térmico, aqueles de tipo papel alumínio. Eu comprei 2 mantinhas, daquelas gostosinhas de deitar. Deitei em cima de uma, outra em cima de mim. Levei um sleeping bag. Não, cara, eu cheguei lá, os caras olhavam pra mim e falavam assim, você vai acampar. Eu tinha tudo. Mas não vai fazer frio. Se não fizer, alguém vai se dar bem, alguém vai ganhar isso daqui. Eu vou largar na tranquilidade. Mas eu acho que foi de fato um marco pra muita gente, porque eu olhava pro lado e via que muita gente também tava nesse mesmo esquema colchonetezinho de yoga ali, pra ficar deitadinho no conforto e tudo mais tal. Como é que vocês viram... Vocês já fizeram lá antes de 2018 também e fizeram depois. Mudou alguma coisa de organização com relação à Expo, a hidratação, a organização mesmo da corrida, da prova em si? Porque é boa, né? A Expo é bem legal. Eu acho que a Expo, eu acho ela bem bacana. Eu não sei, ano passado ela já foi, na verdade 2018 e 2019 não foi Não, na verdade 2018... Sempre foi ali perto do complexo onde é o próprio Hilton e tudo mais. Em 2018 não foi. Mudou. Eles mudaram para um lugar ali uns 5 quilômetros do centro de onde é a prova. Ano passado voltou para lá. Eu acho que ali onde é a feira eu acho ótimo. Porque é isso, você está aí voltando no assunto de você ficar perto da chegada. Se esqueceu alguma coisa, você precisa comprar. Está ali do lado, é você descer o hotel ou você está... 2 quarteirões da feira, então você consegue ir na feira. A feira é quase na frente da chegada, então também você já entra aquela coisa toda que você fica vendo ali, né? Tem tudo. Se você me falar assim, comparando com uma feira, um exemplo de Chicago, eu acho que a feira é um pouco mais apertada. Então o lugar onde é a Expo, são vários ambientes, então não fica um pouco mais apertado dependendo do dia. Mas tem tudo, acho que é uma baita de uma feira um ponto só legal que eu acho de Boston, isso, de novo, para as pessoas não ficarem confundindo até quando criticam corredor rápido, corredor mais lento, não tem nada disso. Mas quando você está evoluindo na corrida, e o primeiro ano que eu fui em Boston, que eu acho isso incrível lá em Boston, os números, o teu número é com base no seu tempo. Então você olha ali um cara e fala assim, esse cara é número 100, esse cara corre, hein? E você mesmo, você vai, um ano eu fui número 6.000, aí ano que vem você vai para o número 5.000, você vai melhorando e você vai querendo conquistar cada vez mais esse número baixo no seu número do peito. Eu acho isso muito legal e na feira você começa a ver um pouco essas informações do número que é o número da sua qualificação, né? Exato, é o que te qualifica e te coloca nos corals de largada, né? Exato. As largadas, elas acontecem em baterias, não é uma largada única, e daí vai separando. Antes largava, né, lá atrás era meio-dia, daí depois, acho que 2007, alguma coisa assim, 2006, não, 2005 mudou. 10, né? 10 horas, né? Daí começou e agora 9, né? Daí caiu agora... Porque daí teve um ano, acho que foi 2013, né? Que foi quente. Não, 2000 e... Foi antes. Não, teve um ano que foi... 2014, foi bem... 14, né? 2014, exatamente. E, assim, organização super boa, né? Sim. Distribuição de água, isotônico, enfim, tudo lá. E eu até falo pra uma galera, perto da meia ali tem a milha do beijo, né? E não é pra dar beijo, não, mas a energia daquele lugar, eu falo que quem fez... Eu já falo que todo mundo que fez prova fora, grande e gosta, tem obrigação de assistir a Maratona de São Paulo. Ou se mora no Rio, a Maratona do Rio, ou se mora em Recife, a Maratona de Recife. Vocês têm que prestigiar. E na hora que a gente passa por aquela milha ali, a gritaria que é, a energia que é aquela prova, te coloca tão pra cima que você fala, cara, eu tenho que tentar reproduzir, óbvio, não um beijo eu passo, tô tranquilo, mas eu acho que essa coisa da energia de você apoiar quem tá ali é uma coisa... que eles fazem muito bem feita lá, né? É quase o percurso inteiro. Eu acho que isso para mim é o grande lance de Boston, assim. Você corre e você se sente um superstar correndo, porque as pessoas gritam seu nome se tiver na camisa, elas te apoiam o tempo inteiro, elas distribuem água na rua, as crianças ficam na rua, a cidade realmente para ver a prova, porque você passa em frente à casa de muitas pessoas e os caras estão lá fazendo às vezes churrasco, mas eles estão lá te assistindo, mesmo no ano da chuva,
que, assim, tava um caos a cidade, as pessoas estavam na rua torcendo, e com criança, inclusive. Eu lembro que uma criança gritou muito pra mim em Heartbreak Hill, eu ficava olhando, eu falei, meu Deus, menino, vai pra sua casa. Sério, a chuva forte, eles colocavam os voluntários em frente daquelas separações, assim, de pista, né, porque você não conseguia ver às vezes, né, a pessoa parada ali, horas naquela chuva, e as pessoas faziam isso voluntariamente. Um baita exemplo, né, e é por isso que continua, né, porque é um eles vão programa formando... familiar, né, acaba Sim. sendo um programa familiar. Então... E eles falam, né, que na realidade o fim de semana de Boston, o calendário do beisebol é obrigado a ter jogo do Red Sox lá, então eles têm de quinta até domingo, pra quem não sabe, eles jogam 5 dias seguidos, e daí depois o jogador de futebol reclama de jogar 2 vezes na semana, né, e tem a maratona, e os últimos, acho que 4 anos, teve também jogo do Boston, porque eles estavam no playoff, e daí quando tem playoff eles tentam jogar com a data para que eles estejam lá. E você fala, poxa, é um exemplo que você passa, que você faz perdurar essa cultura esportiva, que é muito bacana, porque você olha ali e fala, cara, meu filho, ele não estaria aqui. E daí você fala, poxa, mas quem tá errado? Será que é o cara que tá trazendo e tá estimulando o filho a valorizar o esporte, valorizar o atleta e eventualmente se pilhar para praticar esse esporte ou algum outro esporte na vida, ou outro que deixa em casa trancado e não vai ficar propagando isso, né? Então, eu acho que é uma coisa super bacana, assim, o ano 2019 que eu tava lá, é o que você falou, desde o quilômetro, sei lá, 10, assim, a gente havia muita gente na rua dando água e o começo ele é mais fechado, sim, né? Assim, é como se fosse uma avenidona que não tem casas. E daí depois que começa a ter uma rua ou outra que vai chegando, e você vê que de fato eles se programam para ir de carro, parar numa rua onde eles não vão poder sair durante 3, 4 horas com o carro, mas eles levam os packs de água, ficam dando água para todo mundo. Tudo. É muito bacana a gente acabar vendo isso e perdura no percurso inteiro. Eu acho que só tem uma parte chata, que eu acho que ali, sei lá, os 37, sei lá, 38 mais ou menos, que é na hora que você começa a entrar na cidade, que daí não dá para as pessoas chegarem, que é aquele zigue-zaguezinho para você cair na Boston no final, né? É o famoso city goal, que tem gente que te mente e fala, não, quando você viu o city goal é porque você tá chegando, é mentira. Tá longe, não, né? é aquela pessoa que fala assim, está chegando, não tá. Pegadinha. Pegadinha. Mas você falou na Boston, no momento em que você está chegando na Boston, que você tem uma leve subidinha e você vira à esquerda para entrar na Boston, aquela... Só quem realmente tem que fazer, quem não fez tem que tentar um dia fazer Boston, porque aquela imagem é inesquecível. Acho que todo corredor quer viver, porque aí concentra mais ainda o público na Boston, e é um barulho ensurdecedor, né? E você, quando você sobe, e daí você entra à direita, e daí quando você entra à esquerda na Boston, que é a avenida da chegada, ela é uma leve descida, então você tá lá em cima, e você olha lá embaixo, você vê o pórtico já de chegada. Exatamente. E você vê a avenida inteira forrada de E tem os pessoas, fotógrafos, né? Que pegam justamente essa sua reação olhando para o pórtico. Então eu acho que essa é uma das, você me fala assim, de todas as maratonas, qual é a imagem que você mais lembra? É essa de você virando na Boston e olhando o pórtico. É realmente, eu que não sou muito amante de Boston, mas da maratona, é uma imagem que é muito legal e de fato foi onde eu comecei a chorar, porque a gente perde, né, um pouco, assim, o Thiago já fez mais de 20 maratonas, a gente perde um pouco essa coisa da emoção. Exatamente. Não é que a gente acha que é banal, não é banal fazer maratona, mas a gente perde. A primeira, a segunda, a gente ainda fica um pouco mais emotivo, tal, né, porque é uma conquista que você às vezes não imaginava que ia ter, tal. E para mim Boston foi uma coisa que eu tive a experiência de ficar 35 dias antes sem correr. Então nem saber se eu ia conseguir correr ou não, enfim, minha esposa ia fazer no ano anterior, teve um problema de saúde, então juntou um pouco de tudo ali. E foi exatamente nesse momento, quando você me falou aqui, até me arrepiou que, cara, na hora que eu virei à esquerda ali, foi a hora, assim, que eu falei, caramba, cara, que legal. E são quase... A gente tá falando uns 500, 600 metros. Sim. Deve ser uns 600 metros. Então você tem... Para mim parecia uns 3 quilômetros quando eu entrei ali, porque eu falei, vai dar, não vai dar. Não deu. Certeza que não deu, desencana. Hoje sim, hoje não. Hoje não. É mais ou menos por aí. Mas é isso, galera. Mais alguma coisa que vocês queiram passar aí de... Não, eu acho que, enfim, é um ponto... Só voltar um pouco só da questão que mencionou muito sobre essa obsessão das pessoas. Eu acho que Boston é uma consequência.
Então não adianta você começar correndo e já falar assim, não, eu quero fazer Boston amanhã. É tudo uma construção que você tem na corrida. Até a Camila, quando ela esteve aqui, eu acho que tem muito essa questão de construção. E Boston é uma construção, é uma consequência. Eu acho que as pessoas tornaram isso uma obsessão que, na minha percepção, acho que não é tão... Às vezes a gente tenta entender não precisa ter medo, não precisa ter medo, pode falar. Tanto dessas obsessões de, não, Boston. Todas as majors hoje, eu acho que cada vez mais está difícil de você fazer uma major. Então, mas eu acho que essa questão de você falar, não, eu quero fazer Boston, eu quero fazer tal tempo, tal, é uma construção, é algo que você vai adquirir ao longo do tempo, você não vai fazer isso de um dia para a noite. E óbvio, como eu gosto sempre de polemizar um pouco, a minha opinião sincera, Thiago, eu acho que respeito quem compra pacote, mas eu acho que Boston é uma prova que você tem que conquistar. Você tem que conquistar o tempo, porque eu acho que o nome e a história foi construído em base nisso. E o que eu acho é o seguinte, que a própria Beth estava mencionando, eu acho que ela tem razão. Tem sorte na questão de repente, você falar, o teu índice é 3 horas e 30. Você conseguiu os 3 horas e 28 e você não foi qualificado. Nesse caso, compra um pacote, porque você conquistou. Você conquistou o índice. O que eu não concordo é, não, eu vou completar as majors e o meu tempo é 20 minutos acima do índice, mas eu vou comprar. Aí eu não concordo, porque eu acho que é uma construção. Eu não consigo ir, o Rodrigo, para a Kona sem ter conquistado o meu índice. Eu acho que isso vale para no tênis, o Djokovic não vai para o Masters se ele não conquistou. Então acho que é mais ou menos essa um pouco a cabeça, a minha opinião. Talvez eu acho que eu posso polemizar, as pessoas podem me criticar em relação a isso, mas eu acho que tem que ser algo conquistado e não comprado. Vocês acham que, para a organização, vocês acham que para os próximos 5 anos a organização vai afunilar ainda mais o Qualify? Acho que vai. É que afunilou para esse ano, né? Já deu uma funilada de 5 minutos. Eu sei porque a minha categoria acho que era 3:10, caiu para 3:05. E normalmente você tem que ter uma gordura aí. Você tem que ter pelo menos 4 minutos abaixo do corte para você praticamente ter certeza de que você tá lá. Então, se o tempo, categoria, sei lá, Fernanda, você sabe o tempo hoje, corte da sua categoria ou não? Eu não sei se tá 3:30 ou se já caiu agora o tempo da minha. Tá, mas vamos supor que fosse 3:30, você tem que fazer pelo menos 3:25. Isso eu concordo, que eu acho que se você conquistou os 3:25, 3:27, o índice era 3:30, eu acho que tem que comprar amanhã, tem que fazer, porque você conquistou o que... Exato, o corte. O corte era aquele, entendeu? Eu acho que assim... eles vão fazer isso, mas cada vez mais a gente vê que existem subterfúgios aí para as pessoas conseguirem. Então, ano passado a gente teve, inclusive, infelizmente, um brasileiro que conseguiu o índice não correndo uma prova, né, cortando o caminho em Chicago, e daí depois em Boston fez a mesma coisa. Eu acho que assim, infelizmente isso desperta nas pessoas. A gente falou até num episódio que eu fiz o favor de apagar, mas sem querer, mas que a gente falava que era o do RP, o primeiro que a gente gravou do RP que não foi pro ar, que a gente falava que infelizmente às vezes isso desperta um lado muito ruim em algumas pessoas, de você querer de qualquer maneira conquistar aquilo, seja uma melhor marca ou seja um índice para você participar de uma prova, né? A gente falou de Tóquio, que hoje se você corre abaixo de 2:45, você pode se inscrever direto, você não precisa ir pro sorteio para nada. Então assim, eu acho que você acaba despertando um pouco isso nas pessoas, infelizmente, mas você também não pode pegar a exceção, que é uma pessoa que faz isso... E tirar o mérito do outro. E tirar o mérito do outro, exatamente, né? Mas eu concordo com o Thiago, eu acho que o legal é você, de fato, poder... Eu sou a favor de inscrição de prova, qualquer um poder fazer qualquer uma. Eu sou a favor do método old school 1980, Xepa. Quem quer se inscreve para Berlim, para Chicago, quem abriu meia-noite, você conseguiu, sorte sua. Você não conseguiu, o ano que vem você tenta de novo. Mas se existem as regras, né, de, poxa, você tem que ter o índice, eu acho que tem que ter o índice. Como o 2020 não aconteceu por causa da pandemia, muito provavelmente o índice vai aumentar, ficar mais rápido, mais difícil. Vai ser mais difícil para 2021. Mais difícil 2021, porque você vai acumular o público de 2020 e o de 2021. Aí sempre fala, mas muita gente tá com medo. Sim, você pode ter a galera que tá com medo, mas você tem os inscritos de 2020... E o desejo que a prova cria. E por mais que tenha menos prova, né? Porque no começo do ano teve, né? Teve Sevilha, né? Sevilha. Foi Sevilha, eu acho que foi a última que teve. Exatamente, a última grande que teve. E provavelmente vai voltar alguma agora antes, que ainda deve dar então deve dar para aplicar. Então você tem um acúmulo aí de pessoas que estão sem poder correr. Mas Chicago, do ano anterior,
só poderia aplicar para 2021 e não para 2020, então todas as provas, Nova York, todas as provas depois do acho que dia 15 de setembro, se eu não me engano, alguma coisa assim, elas já valem para 2 anos seguintes. Então vai pegar todo mundo de setembro em diante, mais quem tinha a classificação desse ano. Muito provavelmente aqui, né? Boston 2021. Vai ser uma prova muito rápida. Vai ser muito rápida. É isso aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou pacas nesse episódio. Agradecer a Beth Oliva, que é da Câmbio Turismo, que está com a gente aí trazendo um monte de informação com relação a parte da cidade, a parte de viagem, estadia, enfim, tudo que tá. Thiago Pontes, ultramaratonista, né? Já fez ultra ou não? Já fez também, né? Então, eu ia falar ultra de correr várias, mas enfim, já correu mais de 20 maratonas. Obrigado. Pra quem não sabe, ele trabalha, administrador, tem família, tem filho, faz como eu acho legal, leva os filhos também pra prova. Ia pra Tóquio todo mundo esse ano, Ia né? todo mundo. Na verdade, você, a Camila... Na semana a gente ia e eu tava indo pro treino, aí começou aquela, vai cancelar, e cancelou na semana quem tava viajando. Infelizmente, e não foi só com você, né? Pelo menos é aquilo que eu falo pra todo mundo, né, cara? Faz parte. Atrapalha pra todo mundo, descansa, puxa o freio de mão e relaxa, mas enfim, ele, pra quem não sabe, também a Camila Pontes, esposa dele, já esteve aqui conosco falando, também corredora das boas. Obrigado, Fê, por estar aqui com a gente também, corredora. Quanto é o seu tempo lá em Boston, Fê? 3:11:39. 3:11, que legal. Você viu, 11:39. Não vem falar 3:11:40. 3:12. Não, 3:11. Deixei de pegar um copo d'água pra fazer isso aí. Mas é isso aí, a gente luta mesmo por cada segundo e a gente sabe que no final das contas vale a pena. Depois a gente fica lá caído no chão, mas vale a pena. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos. Obrigado, Rô. Valeu, Balu. Valeu. A gente vai trazer mais informações de outros. Um abraço.